De 1º de janeiro a 14 de abril, foram notificados 53.689 casos suspeitos de dengue no estado. Mas é na cidade do Rio que a situação é mais grave, quase uma epidemia, com mais de 40 mil notificações e 9 mortes. Niterói também registrou uma morte. As regiões de Bangu, Campo Grande e Madureira vivem um surto da doença. Só em Madureira, mais de 10.500 pessoas contraíram o vírus desde o começo do ano. Aqui no estúdio eu converso com Alexandre Kiepe, que é superintendente de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Alexandre, obrigada por sua presença aqui, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Alexandre, a Prefeitura do Rio deve confirmar uma epidemia de dengue na cidade. Agora, eu queria que você falasse como é que está a situação no estado. Pois é, a gente hoje está com um vírus novo aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o vírus 4, que é um vírus que está circulando pela primeira vez aqui, portanto, o cenário é de altíssimo risco, né? Até o momento a gente tem uma situação preocupante nos municípios de Itaboraí, Silva Jardim e Valença. Que já, Valença e Silva Jardim já com um quadro epidêmico que foi configurado, já se configura um quadro epidêmico. Mas a preocupação realmente hoje é com todo o estado do Rio de Janeiro por conta dessa situação do vírus 4. Agora, no interior, qual é o local que mais preocupa? No interior é Valença, região do Médio Paraíba, é um município que hoje está com uma taxa de incidência de 1.000 para cada 100 mil habitantes, com uma taxa de incidência bastante elevada, que já se configura um quadro de epidemia de dengue. Agora, são vários os tipos de vírus, né? O 1, 2, o 3, o 4. Qual é o que mais preocupa? Qual que mais... Hoje no Rio de Janeiro a preocupação é por conta do vírus 4. Não porque ele é mais grave ou menos grave do que os outros 3, mas por ser um vírus novo e, portanto, não tem padrão de imunidade na população. Portanto, em tese, todo mundo tem risco de ficar doente. Quem já não teve dengue esse ano nunca teve contato com esse vírus 4. Agora, Alexandre, o vírus que mata, qual é? Qualquer um dos 4, eventualmente, pode levar às formas graves da doença e, consequentemente, ao óbito. A forma grave da doença, o óbito, é uma raridade na dengue, não é o comum. O comum é a pessoa se recuperar com a hidratação adequada, em casa, sem maiores complicações. Seria a baixa imunidade da pessoa? Uma característica individual das pessoas, eventualmente, pode levar à forma grave da doença. A forma grave da doença está necessariamente associada à perda de líquido dos vasos sanguíneos. Por isso o conceito da hidratação na dengue como uma das coisas mais importantes para poder evitar essas formas graves. No caso dessa dengue hemorrágica, por exemplo, a doença sendo descoberta e tratada desde o comecinho, tem como evitar a morte? A imensa maioria dos óbitos por dengue são óbitos evitáveis. A gente sabe que fazendo o diagnóstico precoce, fazendo acompanhamento médico regular, identificando as formas graves precocemente, através dos sinais de alarme da doença. Dor abdominal, uma queda, aumento importante do hematócrito, enfim, alguns sinais e sintomas que devem ser orientados pelos serviços de saúde que indicam que essas formas graves da doença podem aparecer e, portanto, a pessoa deve tomar mais cuidado. Vamos lembrar mais uma vez os sintomas? Claro, a dengue ela é caracterizada por febre alta, geralmente de início súbito, uma dor no corpo, dor atrás dos olhos, dores nas articulações e, eventualmente, manchas vermelhas pelo corpo. Qualquer sinal ou sintoma desse, a pessoa deve imediatamente procurar um serviço de saúde, porque pode ser um caso de dengue. Agora, a população tem colaborado? Muita gente reclama também que o poder público não faz o trabalho dele, ou seja, muita gente diz que não vê o fumacê na rua, por exemplo. O que a gente tem visto hoje em dia é uma mobilização mais intensa, tanto parte da população como parte dos municípios, do poder público estadual e federal. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A questão do fumacê é um mito, a questão de que o fumacê vai resolver o problema da dengue. Não vai. O fumacê ele deve ser usado em algumas situações específicas para controle focal, para uma área isolada. Ele tem a capacidade de matar menos de 10% das formas aladas do mosquito. O mosquito da dengue é um mosquito adaptado à nossa casa, está dentro da nossa casa, o fumacê não chega lá. Inclusive, a maioria das contaminações ocorre dentro de casa, é isso mesmo? 2/3? A gente sabe que a grande parte das contaminações ocorre dentro de casa e grande parte dos focos de mosquito da dengue estão dentro das nossas casas. Portanto, o mais importante, além das medidas individuais de proteção individual, é a eliminação de criadores do mosquito da dengue. Importante a população, então, participar realmente, cuidando, pelo menos, da própria casa, né? A gente está na fase que a gente tem que se preocupar com as pessoas doentes, não tem nenhuma dúvida disso, mas a gente também tem que intensificar as ações de controle do mosquito. E os meses de abril e maio são os mais críticos, os piores? Abril, particularmente, a gente deve ter o pico da doença agora no final do mês de abril, e mês de maio a gente já começa, provavelmente, a ter uma queda no número de casos, mas ainda é um mês que a gente tem muito casos de dengue. Agora, entra ano, sai ano, a gente continua falando da dengue, de morte por dengue, contaminação. Quando é que a gente vai conseguir erradicar realmente a doença, como aconteceu em Singapura, por exemplo? Pois é, Singapura ele não conseguiu, ele conseguiu diminuir bastante o número de casos, mas não houve erradicação. Mas quando a vacina chegar, com certeza a gente vai ter um quadro melhor. Estamos aguardando. Alexandre Kiepe, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigado a vocês.